Bom dia. Hoje a gente vai considerar as equações de Euler-Lagrange para campos. Então, nessa nossa segunda parte do curso, a gente vai tratar da dinâmica de campos. Passamos pelo estudo da dinâmica da partícula, a partir do princípio de Hamilton aplicado à ação da mecânica, né? Então, você tem uma ação que é uma integral definida da Lagrangiana, e a partir da aplicação do princípio de Hamilton, você obtém as equações de movimento, que são as equações de Euler-Lagrange para partícula. O mesmo trabalho vai ser feito agora, levando em conta um outro objeto, uma outra quantidade física de suma importância, que são os campos. Então, a gente vai considerar um caso mais simples, a princípio, mas isso pode ser generalizado para um sistema de N variáveis. Mas o meu campo físico que eu vou considerar é um campo que depende apenas de duas variáveis, da variável temporal e de uma variável espacial. É um protótipo que serve para explicar, por exemplo, a oscilação em uma corda. Em uma corda onde eu tenho a oscilação no eixo Y, né, e tenho a variação também no eixo X. Então, eu tenho a descrição dessa perturbação em uma corda fixa. Eu tenho como descrever essa oscilação através de uma função de duas variáveis, que varia tanto no espaço quanto no tempo. Tá? Esse campo ele pode ser o campo eletromagnético, ele pode ser um campo espinorial, pode ser um campo tensorial. A natureza do campo não tá em jogo aqui. Tá? Essa dedução ela vale para campos de qualquer natureza. Ele pode ser o campo vetorial, pode ser o campo mediador da interação eletromagnética, pode ser o campo gravitacional da relatividade geral, pode ser a métrica, né? Pode ser um tensor de segunda ordem. Esse tipo de estudo ele vale para qualquer campo. Tá? Então, apesar de eu estar sempre falando na oscilação na corda, na propagação dessa oscilação na corda, né? Propagação de ondas numa corda, essa dedução ela vale para campos físicos nas mais diversas áreas, das mais diversas áreas. Tá? Então, vamos considerar esse campo como sendo o campo φ, como eu falei, aí, campo φ, que é uma função de duas variáveis. Tá? Essa é a minha quantidade física. Ela depende de duas variáveis independentes. Né? Então, o meu xmi, que são as minhas coordenadas, elas podem ser a variável temporal ou essa variável espacial x. Tá? São duas variáveis independentes. Tá? Uma outra questão de notação, tá? Isso aqui também pode ser representado como um x índice 0 e o x índice 1. Tá? O índice 0 em geral se refere à coordenada temporal e os outros índices se referem às coordenadas, às variáveis que se referem às coordenadas que têm relação, podem ter relação ou podem ser as próprias coordenadas espaciais. Tá? E aí eu tenho esse meu conjunto de coordenadas, esse meu conjunto de variáveis independentes que é o xmi. Tem uma variável que é do tipo tempo, x0, e o restante aqui do tipo espaço. Tá? No caso, só uma variável, só uma coordenada do tipo espaço. Tá? Então, se eu tenho esse campo físico, o funcional dessa teoria ele pode ser escrito da seguinte maneira. Tá? Então, o J, que é o funcional da teoria, vai ser uma integral definida num certo domínio R, é o domínio dessas duas variáveis t e x, ou x0 e x1, e eu vou estar integrando a densidade lagrangiana dessa teoria. Tá? Eu vou integrar em dx e vou integrar em dt. Eu tenho que integrar nas minhas duas variáveis independentes. Lembrem-se que no caso da partícula eu precisava integrar apenas em uma variável independente porque eu só tinha o tempo como parâmetro universal. E agora eu tenho uma outra variável independente que é o x e eu preciso levar ele em conta na ação da teoria. Então, à medida que você, por exemplo, tiver um campo que depende de três variáveis espaciais, você vai ter uma integral em dx, dy e dz. Tá? Mas para simplificar, aqui a gente vai usar só apenas uma variável temporal e uma espacial. Tá? Então, só lembrando, né, relembrando, esse R tá, descreve uma região, descreve a região de parâmetros tá, região de parâmetros de x e t. Tá? Os valores
os valores que x e t podem assumir. Tá? E essa região é limitada, tá? Não é uma região infinita. E os limites dessa região são os seguintes. Para t, eu tenho t que ele existe, né? Ele admite valores entre a e b, tá? O tempo final e o tempo inicial. O tempo inicial é a e o tempo final é b, tá? B pequeno, a e b pequenos, né? Então, tempo inicial e tempo final. Então, é isso que aparece aqui na minha integral, onde eu coloco como essa integral na região R. Tá? Para o x, a mesma coisa. A grande menor que x, que é menor que o b grande. Tá? Então, aqui eu tenho também a minha região de valores possíveis para x, delimitada por esses dois valores a e b maiúsculo. Tá? Então, a ideia é obter o extremo, né, de J, né, usando o mesmo raciocínio que a gente usou no caso da partícula, para obter a condição que torna esse J um extremo. Né? Então, impor que o J é um extremo e encontrar a condição que faz com que isso seja verdade. Tá? Mas só antes da gente passar ao cálculo propriamente dito, uma questãozinha de notação, tá? Para deixar bem claro e a gente não se atrapalhar com as contas. Tá? Então, por exemplo, uma questão de notação importante. Quando eu tiver a derivada parcial do campo em relação ao tempo, eu vou designar ele dessa maneira, del φ, del x0, ou dessa maneira, um del 0 φ. Tá? Que está dizendo a derivada em relação à coordenada zero, que no caso é a coordenada temporal de φ. Ou, mais compacta ainda, eu posso colocar φ com índice zero. Tá? Essa notação final é um pouco perigosa, porque você pode achar que é uma componente do campo. Tá? Você pode dizer, é a componente temporal do campo. Não, isso aqui é a derivada temporal do campo. Tá? Então, nesse contexto aqui, eu estou usando φ com índice zero como sendo a derivada temporal do campo. Tá? Em outros contextos, provavelmente muito comumente se encontra esse φ com índice zero como sendo a componente dessa quantidade de φ. Tá? Como uma das componentes. Aqui pode ser uma das componentes de um vetor, por exemplo. Tá? Mas nesse contexto representa a derivada temporal do campo. Tá? Uma outra notação, tá? Também nessa linha, a derivada de φ em relação a x vai ser a mesma coisa que del φ del x1. Tá? Também pode ser del 1φ, que também vai ser o φ com índice 1. Tá? Então, essas duas quantidades, φ0 e φ1, são as derivadas do campo. Tá? Muito bem. Acho que é isso. Agora, a nossa tarefa é achar a condição para que J seja um extremo. Tá? E para isso, a gente vai considerar uma família de configurações para esse campo. Tá? Então, da mesma forma que a gente fez para a partícula, a gente tinha diversas trajetórias, a gente queria aquela que que fizesse com que J fosse um extremo. Eu também aqui tenho, no caso, como esse campo é uma função de duas variáveis, eu tenho diversas superfícies onde esse campo está definido, né? E eu vou encontrar a superfície que torna J um extremo. Tá? Mas para que isso aconteça, para que eu obtenha essa condição, eu preciso considerar a família inteira de superfície, a família inteira de configurações para esse campo. Tá? São configurações vizinhas. Então, eu vou considerar, então, seja, tá? Eu vou considerar o campo, mas agora eu vou usar um índice epsilon, tá? Para indicar que eu tenho diversas configurações, né? Eu vou ter diferentes configurações à medida que eu varie epsilon, esse parâmetro contínuo. Tá? Continua sendo uma função de t e x, tá? Isso aqui vai ser igual à configuração do campo que é o extremo de J, né? Que é a gente pode se referir a φ como sendo a configuração do campo que ocorre na natureza, tá? Aquela que é o mínimo, né, que torna J um extremo, no caso um mínimo, mais um pedacinho, que depende de epsilon, vezes uma certa função de duas variáveis t e x. Tá? Então, o que diferencia o meu campo que torna J um mínimo é esse pedacinho epsilon vezes zeta. Tá? É ele que está dizendo, olha,
Se epsilon for 0, você tem essa configuração φ. Se epsilon for 1, por exemplo, você tem uma configuração φ mais 1 eta. Se epsilon for 2, você tem a configuração φ mais 2 eta. Então, você tem uma família dessas configurações, uma família de superfícies que está definida naquele domínio. Tá? O que elas têm em comum? Todas elas têm o mesmo valor de fronteira. Né? Da mesma forma que quando eu estava estudando a partícula sai de um tempo inicial, vai para um tempo final, e todas elas, independente da trajetória que a partícula escolha ou a partícula realize, todas elas têm o mesmo início e vão ter o mesmo fim. Né? Todas elas partem do mesmo valor de tempo e chegam no mesmo valor de tempo final. Aqui é a mesma coisa. Tá? Elas vão partir do mesmo valor de x e t e vão chegar juntas num outro valor de x e t. Tá? Então, isso significa o seguinte. Significa que na fronteira eu tenho o seguinte, que esse eta, quando o tempo for igual a para qualquer x, vai ser igual a vai ser igual a eta no tempo b para qualquer x. Tá? E isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Isso aqui vai ser sempre zero, porque todas elas, no final das contas, recaem na mesma trajetória, na mesma superfície, né? Agora não é mais trajetória como a partícula, quando eu estou na fronteira. O eta para qualquer tempo e x igual a, que é o x inicial, é igual ao eta para qualquer tempo quando o x final é igual a b, e isso aqui é igual a zero. Tá? São as condições de fronteira para esse problema de variação. Tá? Muito bem. A minha ação, agora, ela vai depender desse parâmetro epsilon, né? Esse parâmetro epsilon que estabelece essa família de configurações. Tá? Então, o meu j, ele depende desse epsilon, ele continua sendo a integral nessa superfície, né? Nesse domínio, melhor dizendo, tá? E é a integral dessa densidade lagrangiana. Bom, quais são as dependências da densidade lagrangiana? Ela pode depender das duas variáveis independentes, t e x. No caso da partícula, eu só tinha uma variável independente, que era o t. Tá? Então só aparecia o t, mas agora pode aparecer o x. Essa densidade lagrangiana vai depender do campo, pode depender do campo. Tá? Vou botar o índicezinho epsilon aqui, que eu estou considerando o campo em qualquer uma dessas superfícies, né? Em qualquer uma dessas configurações. Pode depender da taxa de variação do campo em relação ao tempo e também pode depender da taxa de variação do campo em relação ao espaço, no caso, φ índice 1. Tá? Isso tudo integrado em dt dx. Tá? Então, essa parte aqui é como se fossem as velocidades do campo. Tá? Aqui é o próprio campo e aqui são as variáveis independentes. Tá? Se a gente lembrar da partícula, né, no caso da partícula, a gente tinha uma lagrangiana que poderia depender do tempo, da posição da partícula e da velocidade da partícula. Tá? Então, essa parte aqui faz as vezes das variáveis independentes, essa parte aqui faz as vezes da posição da partícula e essa parte tem a analogia com a velocidade da partícula. Então, na densidade lagrangiana eu sempre tenho três partes. Uma parte que vai depender das variáveis independentes, uma outra parte que vai depender do campo em si, e uma terceira parte que vai depender das derivadas do campo em relação às variáveis independentes, as velocidades do campo, isso em muitas aspas. Tá? Se eu tivesse mais variáveis aqui, se esse campo dependesse, por exemplo, de y e z, aí eu poderia ter aqui φ2 e φ3. Né? Eu poderia ter a derivada do campo em relação a y e a derivada do campo em relação a z, aqui nessa dependência da lagrangiana. Tá? Mas para a nossa discussão, nessa discussão mais simplificada, com duas variáveis independentes, a gente considera desse jeito apenas. Tá? Então, as dependências da densidade lagrangiana, elas aparecem apenas desse jeito. Tá? Então, no final das contas, a gente quer encontrar a condição tal que dj de epsilon para epsilon igual a zero, isso seja igual a zero, isso seja um extremo. Tá? Então, agora basta calcular essa derivada de j em relação a epsilon. Tá?
Então, vamos lá. Então, dj depsilon é a mesma coisa aqui. É integral nesse domínio R do dl depsilon dx dt. Tá? Então, aí a gente precisa escrever quais são as dependências explícitas e implícitas em relação a epsilon, né? Só tem dependências implícitas, né? Então, aqui o L, ele depende de epsilon implicitamente. Tá? As dependências do epsilon, elas aparecem, vamos voltar aqui, elas aparecem no campo e nas derivadas do campo. Tá? Então, tem que usar a regra da cadeia para cada uma dessas variáveis para que apareçam as dependências em relação a epsilon. Tá? Então, isso aqui vai ficar integral nessa região R. Tá? Então, a primeira parte dessa dependência é a dependência em epsilon que está no campo. Tá? Então, isso vai ficar derivada parcial de L em relação ao campo, tá? Em relação a φ epsilon. Tá? E aí, vezes dφ epsilon d epsilon. Tá? Então, essa primeira parte é o epsilon, a dependência em epsilon que está escondida lá dentro do campo. Tá? Agora, eu tenho que olhar para as dependências em epsilon que estão dentro da primeira derivada que aparece, que é a derivada temporal do campo. Né? Então, isso vai ficar del L, del φ0, epsilon, d epsilon, 0, d epsilon. Fica carregado, né? Ficam muitos índices, mas a ideia é essa, né? Você está olhando para dependência do epsilon que aparece na derivada do campo. Aí eu carrego esse índice epsilon para dizer que é qualquer uma dessas superfícies, né? Qualquer uma dessas configurações. Mas, agora a dependência que está lá dentro da derivada no espaço do campo, né? Del φ1 epsilon, d φ1 epsilon, d epsilon. Tá? E isso integrado em dx dt. Tá? Então, é só expandir essa derivada. Tá? A gente pode escrever esses dois últimos termos como uma soma, tá? Uma soma num certo índice μ, tá? Para simplificar a descrição. Isso aqui vai ficar integral em R de del L, del φ epsilon, dφ epsilon, d epsilon, mais, agora eu posso escrever esses dois últimos termos como uma soma. Vou escrever como uma soma implícita, tá? Usando a notação de Einstein. Então, del L, del φ epsilon com índice μ, dφ μ epsilon, d epsilon. Tá? Integrado em dx dt. Sempre lembrando, né? Quando eu tenho índices repetidos aqui, eu estou somando. Então, μ igual a 0 mais μ igual a 1. E aí eu consigo gerar esses dois termos que estão aqui em cima, esses dois últimos termos que aparecem no integrando. Muito bem. Dessa expressão, essa expressão última agora que a gente obteve, eu posso calcular algumas coisas, tá? Nessa expressão. Eu posso calcular essa derivada de φ em relação a epsilon e essa derivada do φm em relação a epsilon. Lembrando que φm é a derivada em relação à coordenada xm. Tá? Então, vamos lembrar, né, que o φ, só lembrando, o φ com índice epsilon é o φ com epsilon igual a 0, mais epsilon eta x de t. Tá? Se eu derivar isso aqui em relação a x, né, ou seja, encontrar em x, quando eu digo é xm, né, em relação a todas as coordenadas, eu vou encontrar isso aqui como sendo, então isso aqui vai ficar φm de x e t mais epsilon eta mi de x e t. Tá? Sempre o índice mi, lembrando, é a derivada. Tá? Muito bem. Agora, eu preciso calcular a derivada desse φ em relação a epsilon, né, para encontrar esse primeiro termo que está aqui, esse coeficiente. Então, isso aqui implica que dφ epsilon em relação a epsilon, tá, vai ser eta de x e t. Tá? A única dependência em epsilon que aparece é aqui. Tá? Esse cara não depende de epsilon. Aqui embaixo eu tenho que calcular também o dφ mi índice epsilon, d epsilon, tá? E isso aqui vai ficar eta mi de x e t. Tá? Então, agora eu vou usar esses dois valores que eu encontrei, esses dois aqui no meu integrando. Então, vamos substituir no integrando. Então,
Substituindo na integral, a gente tem o seguinte, que dj de epsilon com epsilon igual a zero. Sempre tem um epsilon igual a zero aqui, tá, pessoal, no final. Acabo muitas vezes não colocando, mas em algum momento a gente vai tomar epsilon igual a zero. Tá? Isso aqui vai ser a integral em R de del L, del φ epsilon, aí vezes dφ de epsilon, que é igual a eta x e t, que eu acabei de calcular, mais del L, del φ epsilon índice mi, vezes eta mi x e t. Tá? Isso tudo integrado em dx e dt. Tá? Muito bem. Então apareceu esses dois termos. Tá? Eles já estavam lá, agora eles estão mais, talvez, simplificados. Então eu já vou tomar epsilon igual a zero nesse ponto, pessoal. Você pode seguir com ele, mas não vai fazer diferença na sua conta. Tá? Então se eu tomo isso aqui igual a zero, eu posso tomar igual a zero. Assim, você pode fazer com ele sem tomar igual a zero e tomar só no final, vai dar o mesmo resultado. Tá? É interessante fazer isso para não ficar carregando esse índice epsilon para lá e para cá. Uma questão só de, de simplificar, essa notação. Tá? Então, se eu fizer isso, eu tenho aqui, bom, isso tudo sempre é igual a zero, né, pelo princípio da minimação. Então, isso aqui, opa, estou integrando em R, tá? O del L, del φ vezes eta, mais del L, del φ mi, eta mi. Tá? dx dt. Agora ficou mais limpa essa notação, fica mais interessante. Tá? Como sempre é de praxe nesse tipo de cálculo, vai aparecer uma integração por partes. Tá? Eu vou integrar esse termo por partes. Integral por partes. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho del mi, derivada em relação a x mi de del L, del φ mi, eta. Tá? Isso aqui vai ser igual a eta mi, que é a derivada em relação a x mi, vezes del L, del φ mi, mais eta del mi, aplicado a del L, del φ mi. Tá? Então, só fiz a regra do produto aqui. Então, esse primeiro termo é a derivada desse aqui, tá? A derivada desse vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Tá? Só a regra do produto. Então, dessa expressão, eu isolo quem é o integrando, que é este cara aqui. Então, isola ele, eta mi, del L, del φ mi, igual a essa derivada toda desse produto, del L, del φ mi, eta, menos eta, del mi, del L, del φ mi. Tá? Então, aí, quando eu substituir na integral, vai vir uma integral da derivada e vai dar esse valor nos extremos, isso vai para zero, tá? Como sempre acontece. Tá? Então, substituindo de volta na integral, tá? Então, de volta à integral, eu tenho o seguinte, integral em R de del L, del φ vezes eta, fez eta, aí mais o termo de derivada total do del L, del φ mi, eta, menos eta, del mi, del L, del φ mi. Tá? Isso integrado em dx dt. Tá? Aí eu vou ficar com duas integrais que são proporcionais, dois termos que são proporcionais a eta, né, que é esse aqui mais esse, e esses dois termos vão dar origem à minha equação de Euler-Lagrange, e mais esse termo que é uma integral de derivada. Tá? Então, deixa eu separar esses dois termos. Tá? Isso vai ficar igual a integral em R de del L, del φ, menos del mi, del L, del φ mi. Tá? Isso aqui é proporcional a eta
dx dt, tá? Mais a integral nesse mesmo domínio de del mi, tá? Del L, del φ vezes eta, dx dt. Tá? Então, esse termo que está aqui, essa integral vai dar del L, del φ eta calculado nos limites de integração, tá? Que seria, bom, aí são duas variáveis, né? Então, vai ser o eta calculado, vamos colocar assim, no R0 e no RF, tá? Onde R0 são os valores na fronteira inicial e o RF são os valores no outro ponto da fronteira, que é RF. E a gente sabe que o eta é zero nesses dois pontos, então isso aqui vai dar igual a zero, tá? Pelo fato do eta ser zero nesses dois pontos, tá? Nessas duas curvas no final das contas, né? São duas curvas que são a fronteira dessas minhas superfícies, né? Dessas minhas configurações. Tá? Então, o que sobra é integral nesse domínio R de del L, del φ, menos del mi, del L, del φ mi, então, eta dx dt, e isso aqui tem que ser igual a zero. E para qualquer eta, né, para qualquer variação, para qualquer tipo de configuração que eu tiver para o meu campo, tá, vale, né, C e somente C, isso aqui vai ser zero para todo eta C e somente C, essa condição for satisfeita, ou seja, del L, del φ tem que ser igual a del mi, del L, del φ mi. Tá? E aqui, lembrando, o mi tem dois valores, 1 e 2. Tá? Então, essa aqui é a equação de Euler-Lagrange para campos. Tá? Como eu falei, a dedução não depende da natureza do campo. A única diferença que vai aparecer são novos índices. Tá? Se eu tiver com um campo vetorial, vai aparecer os índices que se referem às componentes desse campo vetorial. Se tiver o campo tensorial, a mesma coisa. Tá? Mas essa dedução ela vale para qualquer tipo de campo. Tá? Então vejam, se eu tô num caso onde eu tenho, nesse caso, nesse exemplo aqui, que eu tenho duas, vejam, esse índice mi ele pode variar para n variáveis, tá? Ele pode ter n valores, eu posso ter n variáveis no meu sistema. Mas se eu pegar esse caso onde eu tenho mi valendo dois valores, né, no caso de duas variáveis independentes, como é que fica a equação de Euler-Lagrange? Vai ficar del L e del φ, ou seja, a derivada da Lagrangiana em relação ao campo, ao valor do campo, vai ser igual. Aí vejam, eu tenho essa soma no índice mi, tá? Essa soma nesse índice grego aqui. Então, o primeiro valor de mi é zero, então vai ficar del 0, del L, del φ 0, tá? Mais del 1, del L, del φ 1, tá? Então, aqui eu tenho que tomar cuidado com essa soma, porque agora eu tenho várias variáveis independentes. No caso da partícula, eu só tinha aqui a variável, a derivada em relação ao tempo, que era a única variável independente que eu tinha. Agora eu tenho mais do que uma, então vai aparecer mais derivadas na minha equação de Euler-Lagrange. Tá? Então agora eu tenho a minha equação de Euler-Lagrange para campos. Tá? E o que a gente pode fazer é aplicar, fazer alguns exemplos. Tá? Talvez fazer a dedução para n variáveis, tá? Também não é muito difícil, é bastante direto. Muito bem. Duas quantidades que eu quero estudar a partir disso, né? Definir, na verdade, nesse ponto, é o momento canônico e a hamiltoniana, tá? No caso dessas funções de várias variáveis que representam campos físicos. Tá? Então, o momento canônico, vou colocar assim, momento canônico, tá? P mi, tá? P com índice mi, ou vamos escrever com um índice em cima aqui, tá? Vamos definir dessa maneira, tá? Não tem grandes diferenças aqui, mas vamos definir dessa maneira, tá? O momento canônico, pessoal, vai ser, como é que era o momento canônico da partícula? Era a derivada lagrangiana em relação à velocidade, então era del L, del x ponto. Agora, o momento canônico para o campo é a derivada lagrangiana em relação à velocidade do campo, ou à variação do campo. Tá? Então, Pmi
vai ser igual a derivada da densidade lagrangiana L em relação a φmi. Sempre lembrando, φmi é a derivada em relação a xmi do campo. Tá? Então, isso aqui, o que tem aqui é a derivada. Então, eu estou olhando para a taxa de variação da lagrangiana em relação à taxa de variação do campo, tá? Em relação à velocidade do campo. Tá? Então, aqui, por exemplo, no caso de duas coordenadas independentes, duas variáveis independentes, se mi for igual a 0 e 1, eu tenho duas componentes para o meu momento. Eu tenho o P0, tá? Que é o del L, del φ 0, e eu vou ter o P1, que é o del L, del φ 1. Tá? Vou ter duas componentes para o momento canônico. Então, muito bem, então essa é uma das nossas definições para campos, tá? O momento canônico para campos. A hamiltoniana é o seguinte, tá? A hamiltoniana, na verdade, a hamiltoniana, nessa descrição de campos, ela é uma parte de um objeto mais complexo, né? Na verdade, não é uma hamiltoniana, é uma densidade hamiltoniana, né? Na verdade, aqui, o correto seria densidade, ou mais prolixo, densidade hamiltoniana, vou colocar assim. Tá? Ela é uma parte do tensor hamiltoniano, tá? Que é o objeto que carrega toda a informação sobre energia e momento, né? Então, a densidade hamiltoniana é definida dessa maneira, como esse H denotado por esse H caligráfico. E aqui eu tenho a velocidade do campo, derivada do campo em relação às coordenadas, contraído com o momento canônico, que no caso da partícula seria análogo à velocidade, né, o x ponto vezes o momento, que aparece na definição da hamiltoniana, tá? Menos, opa, deixa eu trocar de cor, menos a densidade lagrangiana. Tá? Então, a definição é muito análoga, ela é muito direta. Tá? Essa é a densidade hamiltoniana. Aí, de fato, essa densidade hamiltoniana é uma componente do tensor hamiltoniano, é a componente 00 do tensor hamiltoniano. Isso a gente pode discutir mais para frente, mas, de fato, a hamiltoniana, ou o tensor hamiltoniano, é um objeto mais geral, que captura todas essas informações que eu preciso sobre as energias e os momentos que um campo possui, tá? Ela aparece num contexto mais geral, e essa densidade hamiltoniana aqui, esse H, na verdade, é uma das componentes desse tensor. Tá? Vou definir, então, o tensor hamiltoniano. Tensor hamiltoniano. Pode ser representado por uma matriz, e é esse H, aí ele tem dois índices, mi e ni. Tá? Então, é uma matriz, pode ser representado por uma matriz, vou colocar assim, mi e rho. Tá? No caso em que eu tenho duas variáveis, né? Então, mi pode ir de 0 a 1 e rho pode ir de 0 a 1. Então, é uma matriz 4x4. Perdão, 2x2. Uma matriz 2x2. Mi tem dois valores e rho tem dois valores. Então, eu tenho as linhas e colunas preenchidas com essas possibilidades de valores. Tá? Então, o tensor hamiltoniano ele é definido como, de novo, aqui aqui já não vai ser uma contração, né? Aqui vai ser a derivada de φ em relação a ρ, em relação a uma dessas das minhas coordenadas, vezes o Pmi, tá? Menos a densidade lagrangiana, vezes o delta de Kronecker. Tá? O delta de Kronecker aqui está colocado para que essa expressão tenha uma característica tensorial, né? Porque, vejam, se eu tenho um tensor desse lado, desse outro lado direito da minha equação também tem que ter um tensor de segunda ordem, tá? Ou seja, um tensor com dois índices. Aqui eu tenho o índice ρ, aqui eu tenho o índice mi. Aqui eu tenho o índice ρ e aqui eu tenho o índice mi. Então, tem que preservar essa estrutura. Tá? Eu não posso ter um escalar desse lado e um vetor desse lado. Da mesma forma que eu não posso ter um tensor e um vetor aqui, ou um escalar. Tá? Eu tenho que ter essas quantidades com as mesmas características dos dois lados da equação. Tá? Então, vejam, se eu pegar bom, vamos escrever isso aqui explicitamente, né? Isso aqui, esse H mi ρ, então ele pode ser representado como uma matriz. Então, o primeiro termo vai ser H00 e depois o H10. Tá?
Depois eu tenho o H01 e o H11. Tá? Isso variando mi e rho, desde 0 a 1. Tá? Isso para mi igual a 0 e 1, rho igual a 0 e 1. Tá? Agora vamos olhar para esse cara aqui, o H00. Tá? O H00, como é que fica? Fica φ, aí com qual é o índice? O índice é ρ, mas ρ aqui eu setei como sendo 0. Então vai ser 0, P0, menos o L, vezes o delta de Kronecker 00, que é igual a 1. Tá? Da definição do delta de Kronecker. Então isso aqui fica φ0, P0 menos L. Tá? Isso é uma das possíveis, uma das componentes do tensor hamiltoniano. Tá? Muito bem. Tá? E assim que funciona, né? Se eu quiser, por exemplo, o H11, isso aqui vai ser igual a φ1, P1, menos L, delta, opa, confundi aqui, menos L, delta 11, que é igual a φ1, P0, menos o L. Tá? E assim por diante. Nas notas de aula tem um exemplo para fazer, que é o exemplo da corda. Tá? Então você pode calcular explicitamente o tensor hamiltoniano para a corda, por exemplo. Então, recapitulando a aula de hoje, então a gente viu como obter as equações de Euler-Lagrange para campos, ou seja, as equações de movimento que descrevem a dinâmica de um campo. Então, a princípio, você tem um formalismo que te permite, por exemplo, encontrar as equações de Maxwell a partir de uma lagrangiana, a partir de uma densidade lagrangiana. Então, dada a densidade lagrangiana do eletromagnetismo, você segue esses passos e você encontra as equações de Maxwell. Tá? Da mesma forma para outras teorias. Então, fazendo esse processo de encontrar o extremo da sua ação, né, ação agora que depende da densidade lagrangiana e agora é uma integral múltipla, uma integral sobre todas as suas variáveis independentes, no caso aqui, duas variáveis independentes. Tá? E assim você faz o processo todo, como a gente viu, tá? Integra por partes e encontra as equações de Euler-Lagrange para campos. Seguindo a analogia com a partícula, você pode definir um momento canônico, que é a derivada da densidade lagrangiana. Eu vou ficar muitas vezes falando lagrangiana e densidade lagrangiana, mas quando se trata de campos é sempre densidade lagrangiana. Tá? Densidade lagrangiana, a derivada da densidade lagrangiana em relação ao φ, que é a derivada do campo. Tá? Depois eu tenho a hamiltoniana e o tensor hamiltoniano. Tá? Então agora tem várias aplicações a serem feitas, né? Vários exemplos a serem observados para entender com mais detalhes como funciona a utilização dessas quantidades. E no que segue a gente vai observar uma outra forma de escrever as equações de Euler-Lagrange, tá? Uma outra roupagem para as equações de Euler-Lagrange que vai também ser útil para a gente obter a identidade von Trautmann para campos. Tá? Muito análogo ao que a gente fez a partícula. Né? Lembram? Não sei se vocês lembram, que quando a gente fez para a partícula, né, quando a gente fez esse estudo para a partícula, a gente tinha a equação de Euler-Lagrange, definiu o momento canônico, definiu a hamiltoniana, e depois, já com essas duas definições, a gente já pôde escrever a equação de Euler-Lagrange, as equações de Euler-Lagrange, em termos desse momento canônico, em termos da hamiltoniana. Tá? A gente vai fazer isso para campos também, só que agora a gente vai ter derivadas da densidade lagrangiana, ter derivadas do tensor hamiltoniano e vai ter derivadas do momento canônico para campos. Tá? Então, vai ter algumas alterações, mas nem tanto. Né? O formalismo tem a mesma estrutura, tanto para uma variável independente quanto para várias variáveis independentes, que é o caso quando eu estou descrevendo esses campos físicos. Tá? Então, eu vou ficar por aqui e até a próxima.